roupa, com uma cartinha, dizendo para minha mãe assim, né? Não tenho condições de cuidar da minha filha, muito embora ame. Eu gostaria que a senhora fosse para ela uma mãe. Eu não sei se vocês se recordam, mas há muito tempo atrás, os jovens há mais tempo vão se lembrar, havia algumas mulheres em Fortaleza que se chamavam Damas da Noite. E elas pegavam, foi matéria de jornal, da Globo, e elas pegavam algumas crianças de comunidades mais carentes, de mães que não conseguiam criar, e distribuíam em algumas casas de Fortaleza. A Renata foi uma delas. Então ela chegou naquele cestinho de vinho toda arrumadinha. Quando ela chegou, e o João, meu madrasto, chegou do trabalho, a minha mãe falou assim: João, não devolvo Renata, dê seus pulos. Porque o que tem que ser feito? Você tem que levar, né, para o juizado, e daí corre todo um processo de adoção. Gente, isso tem 35 anos. Naquela época era possível dar seus pulos, né? Aí o João era conhecido em Fortaleza, deu seus pulos, adotaram a Renata. E eu brinco com a minha mãe, falei: mãe, só a Renata que podia ter dado filho, porque deu 3. Eu e o Rodrigo estamos empatados, no 0-0. E nós somos 3 filhos. Então nós dizemos assim: por que a Renata teve que chegar? Porque ela fazia parte desse núcleo familiar. Então quem tem que chegar, gente, chega. Quem tem que chegar, vem. Né? Para que nós possamos nos reapaziguar. E eu falo para minha mãe: mãe, devia para a Renata um montão. Ela falou: estou pagando. Porque ela é mais cearense do que paulista, né? Ela é mineira. Então nós vamos observando que a espiritualidade, ela dá seus pulos, gente, para fazer com que nós nos encontremos com pessoas que precisam sair da zona de desafeto e entrar na zona de afeto. Nós é quem temos que estar atentos para esses convites da espiritualidade que nos incitam a mudança de comportamento, de pensamento, de sentimento, para que nós possamos nos transformar em pessoas melhores, porque é só assim que vai se dar a nossa evolução espiritual. Não é Daiane dos Santos, ela não dá um duplo twist carpado. A nossa natureza, ela vai pouco a pouco. Às vezes nós podemos acelerar mais, às vezes a gente faz corpo mole, não é? Mas nós estamos sempre sendo convidados a este progresso, a esta evolução espiritual. E é preciso que nós compreendamos que hoje parece que a evolução tem uma... Porque antes a gente lia, lá atrás, a gente lia, por exemplo, o Amor Venceu, os 500 e não sei quantas páginas. Mas aqui tinha 7 reencarnações dentro do Amor Venceu, não era não? Porque reencarnou no Egito, do Egito não sei para onde, acabou no Brasil, porque tudo desemboca aqui, vocês já repararam, né? Termina no Brasil. Pátria do Evangelho. Celeiro do mundo. E então, daí na Zíbia tinha 7 reencarnações. Gente, hoje você lê alguns estudos, olha a ação e reação, uma reencarnação. Uma. Parece que a evolução está com pressa. Ou nós estamos nos tornando mais conscientes, não é? Nós não queremos levar tantas reencarnações para desatar os nossos nós. Nós estamos querendo desatá-los com mais presteza, para que o progresso se dê na nossa vida de uma forma realmente mais efetiva, não é? Melhorada. Então, essa história que nós finalizamos agora é uma história de Divaldo. Eu gosto dessa história muito. Como eu nunca contei em Ubatuba, eu vou contar. Tá? Divaldo contou em um congresso, o Congresso dos Amigos de Chico, primeiro. E neste congresso, Divaldo nos disse o seguinte: é certa feita na mansão do caminho, ele estava principiando para fazer o evangelho, quando entra, porta dentro, um pai carregando sua filha. E a filha dava mostras de estar desacordada e estava obsediada, porque Divaldo percebeu, obsessou na proximidade desta menina. E o pai chegou para o Divaldo em desespero, a menina fora de si. Ele dizia: Divaldo, já tentei de tudo. Estou na casa espírita, porque isso também acontece, né? Tentei de tudo, me indicaram você. Aí Divaldo olhou e falou: sente-se, você vai assistir o evangelho. Mas minha filha não para. Divaldo falou: sente-se. Porque naquele momento, todos daquele núcleo já estavam envolvidos pelas energias da mansão do caminho, não é? E daí aquele pai se sentou, ao final do evangelho, a filha adormeceu tranquilamente, e ele veio perguntar para Divaldo: Divaldo, o que eu tenho que fazer? Ele: frequente os evangelhos, sempre. Venha à mansão do caminho. E o pai passou a ser um frequentador assíduo. Mas o espírito obsessor, ele se afastava um pouquinho. Teve um momento que ele não se conformava, porque obviamente a sua influência estava diminuindo sobre a menina. E ele disse assim: você está me atrapalhando, Divaldo? Estou não, estou ajudando. Você está me atrapalhando no meu intuito de cobrar desse homem o que ele me deve. Aí Divaldo olha para ele e fala: mas o que o pai dela deve a você é um desencarnado. Divaldo fez de sonso, né?
Aí o espírito olhou assim e falou assim: é porque eu fui sócio dele nesta reencarnação. E ele, ganancioso que era, me matou para ficar com toda a nossa fortuna que construímos juntos. Eu só quero a minha parte. Aí Divaldo olhou para ele e falou assim: eu posso te ajudar. E ele disse como? Divaldo falou: não sei, tem que pensar. Divaldo já estava aqui maquinando, né? Como que ele poderia fazer com que aquele espírito se esclarecesse. E ele continuou frequentando as lições, a menina começou a dar mostras de melhora, chamava Divaldo de tio Di. E um dia o obsessor olhou para Divaldo e falou assim: e agora? Como que você vai me ajudar? Mas muito melhorzinho. Não estava mais naquela raiva, naquela... Hoje a gente ia se transformar em cupido, né? E daí ele falou assim: tá, vamos lá, eu confio em você. E o obsessor frequentando a mansão do caminho junto com o pai e aquela menina. Um belo dia a menina entrou toda feliz na mansão do caminho, pulou no pescoço do Divaldo e falou: tio Di, tem a novidade. E Divaldo disse: já sei. E ela disse: como sabe? Ele: não sei, tá vendo? Espírito obsessor fofoqueiro, gênero masculino. Não é feminino, gênero masculino. E daí disse: sei não, me conte. E ela contou que estava namorando. Aí Divaldo fez uma festa com ela, conheceu o rapaz, que também era frequentador da casa da mansão do caminho. E os dois levaram um tempo o obsessor lá. Divaldo vai casar não? Calma, meu amor. É namoro, tem noivado. E foi todo esse processo. Namoro, noivado, casou. Aí o obsessor, gente, já tinha perdido o medo. Porque ele falou assim: não vou nascer não. Ele falou: calma, tem um processo anterior a isso. E um belo dia, a menina entrou, toda feliz, sorridente, saltitante, pulou no pescoço de Divaldo e falou: tio Di, tem uma novidade. E Divaldo ficou quieto, né? Porque ele já sabia. Aí ela falou: estou grávida. Mas ele já havia visto, não é? O cordão de prata que estava ali no meio daqueles espíritos. Minha filha, você vai ser muito feliz, isso e aquilo. E ela, trabalhadora do centro espírita. Trabalhadora do centro espírita. Até que aquele espírito nasceu. E o seu avô, como todo bom avô, bobo, babando sobre a criança. E quando ele pôde, primeira oportunidade, levou o bebezinho para Divaldo conhecer. Na hora que chegou com o bebezinho lá, todo bonitinho, embrulhado, e meu corpo, falou: Divaldo, meu netinho, é um querubim. Divaldo disse: não. Aí o avô olhou para ele assim, já querendo defender a cria, né? Falou: é um anjinho. É, não. Que é então, Divaldo? É um espírito em evolução. E a criança cresceu. E daí, na casa dos seus 4 anos, mais ou menos, Divaldo falou assim para o avô: falou: oh, você tem tanto dinheiro, faça uma poupança para esse menino. Aí o avô pensou, falou assim: é verdade, Divaldo, vou fazer uma poupança para ele. Vou colocar X, Divaldo, homem é pouco. Porque Divaldo tinha se comprometido com a quantia que ele sabia, né? Aí o avô olhou e falou assim: pouco é. Eu vou pôr 2X. Homem, abre essa mão. Aí o avô falou: nossa, esse Divaldo tá mercantilista, né? Eu vou pôr logo os 5X. Tá bom, é justo. Era até um pouquinho a mais. O dividendo, juros, né? Tava tudo ali incluído. Fez uma poupança para o menininho. E nesse mesmo momento o avô disse assim para Divaldo. Falou: sabe, Divaldo, esse menino é peculiar. Aí Divaldo olhou para ele e falou assim: mas por quê? Ele disse que de vez em quando põe a mão na cintura, mete o dedo em meu nariz e diz: vou não, vou não. Ele falou: não sei que ele me lembra. Divaldo disse: também sei não. Não sei não. Lembrava exatamente o sócio da outra, desta mesma, né, reencarnação. A evolução está com pressa, gente. A evolução está com pressa. Então nós temos uma história que se passa em uma reencarnação. E 3 espíritos modificados. A gente não precisa mais do amor venceu. 7 era quando a nossa consciência ainda estava muito embotadinha. Agora nós já temos mais consciência. Nós temos a doutrina como uma grande esclarecedora. E isso nos leva à seguinte afirmação: não dá mais para ter desculpas. Nós não podemos dar mais desculpas para nós mesmos. Nós temos que abraçar a oportunidade da evolução espiritual que estamos tendo agora como uma chance de reencarnação, para que nós possamos progredir deixando para trás as mazelas que carregamos até aqui, entendendo que nós também só podemos dar aquilo que nós compreendemos e que nós conseguimos, evolutivos tão desejados
a gente fala, é por força divina. E é mesmo, pode ser absolutamente. Então, quanto mais próximos nós estivermos dos nossos mentores espirituais, mais nós vibremos amor, mais as nossas mazelas e dores serão curadas. Quanto mais nós possamos compreender os outros, estejam eles nos núcleos em que estiverem, na nossa família consanguínea ou na nossa família espiritual, mais nós nos libertaremos dos nossos pensamentos enfermiços, dos nossos sentimentos não tão elevados assim, e mudaremos os nossos comportamentos. Mas para isso, nós precisamos querer. Eu sei que o Guilherme gosta, eu também, a gente gosta de poesia, embora ele declame muito melhor do que eu, porque a memória dele é poética, né? É muito mais efetiva, né, Gui? Mas tem uma poetisa mineira que eu gosto muito, chamada Adélia Prado. E a Adélia começou a escrever já senhorinha, né? Começou a ser tão conhecida senhorinha, por intermédio de Carlos Drummond de Andrade. E a Adélia tem um poeminha minuto que fala o seguinte: não quero falar. Às vezes a gente tem a faca e o queijo. Temos apenas dizer sim a este auxílio que nos chega, para que nós sejamos homens renovados, deixando para trás a roupagem do homem velho, cada vez melhores exemplos para aqueles que conosco convivem. Que Jesus possa nos auxiliar hoje e sempre, que Deus, nosso Pai amantíssimo, possa nos dar sempre oportunidades de progresso e de evolução espiritual, e que nós tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, a espiritualidade que nos acompanha neste nosso processo de emancipação dos nossos espíritos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada. Continuando a nossa programação, daqui a pouco vai ser o almoço das crianças e o almoço dos adultos. Novamente, nós pedimos que deixe as crianças almoçarem primeiro, para depois os adultos virem. Hoje temos menos pessoas, portanto, as coisas correrão da maneira mais rápida. Tudo bem? E depois do almoço, nós vamos ter as atividades, continuando as atividades da evangelização, e nós vamos ter também um teatrinho de fantoche. Então, as crianças que não assistiram no ano passado, esse ano, se Deus quiser, irão assistir o grupo chamado Profauna. E às 2h, novamente, teremos a palestra do João Bobidão. Então, por enquanto, fiquem à vontade, curtam a natureza e continuemos. Sim, teremos uma oficina de aromas e pigmentação que vai ocorrer ali do lado do restaurante. Muito interessante, tá bom? Às 14h. Cadê? Ei, meu amigo. Obrigado. Depois queria dinheiro, né? Você está trazendo espiritual. Logo estamos passando pelas nossas reencarnações, e em cada reencarnação nós encontramos um núcleo de espíritos com os quais nós temos que viver algumas experiências. Não é assim que a doutrina nos ensina? Vocês acharam que era só uma palestra, né? Que não ia ficar perguntando nada para ninguém?
Então, a doutrina nos ensina que nós nascemos em núcleos de famílias, que nós precisamos reaver alguns dos nossos comportamentos ou acertar algumas das nossas atitudes. Nos explica ainda mais o Evangelho segundo o Espiritismo que nessas famílias nós reencarnamos como espíritos dos pais, nós precisamos aprender lições ou fazer com que nós nos redimamos de algumas condutas que nós tivemos no passado que não foram tão agradáveis assim. Então, a doutrina ainda nos ensina que nesses núcleos familiares nós temos espíritos que somos mais afins e espíritos que somos menos afins. E isso não está traçado pela consanguinidade, mas sim pela reencarnação. Então, isso também nos traz a mostra que quando nós temos espíritos afins, são aqueles que nós temos uma sintonia. Sintonia essa que nós já cultivamos de outras reencarnações. Porém, existem aqueles que nós não temos tanta proximidade assim, não é? Aquelas pessoas que nos eventos familiares a gente olha e, como eu costumo brincar, fala assim, tem graus de afinidade, né? Tem alguns que a gente suporta, né? O parente chega, você olha e fala, nossa, fulano veio. Aí você dá aquela risadinha amarela, do tipo, não é o amor da minha vida, mas a gente convive, não é? Aí tem outros níveis de desafeto que a gente olha e fala assim, gente, por que você convidou fulano? Ele veio mesmo, atrevido. Certo? Porque a animosidade ali já está declarada, não é? Mas a pessoa veio, olha que bom, os espíritos amigos trouxeram uma pessoa para que a gente reapaziguasse com o nosso inimigo, não foi o que Jesus ensinou? E ainda assim nós temos as nossas dificuldades. Para aqueles, obviamente, que são aqueles que queremos manter distantes. E nós compreendemos até por quê. E não precisamos nos lembrar da história, mas sabemos que em algum momento de outras reencarnações, nós podemos ter sido os causadores do desafeto. E não só os vitimizados, porque algumas vezes nós nos colocamos muito na posição de vítima. Enquanto nós podemos pensar que talvez nós não estejamos nesta posição no pretérito, mas talvez algozes. Então, quando nós entendemos isso sobre o clima da doutrina espírita, fica um pouco mais fácil de compreender. Agora, fácil de conviver, aí já é uma experiência do espírito. Somos nós quem precisamos desenvolver algumas competências espirituais, as quais foram nos ensinadas por Jesus, para que nós consigamos conviver com pessoas que talvez não sejam tão afinizadas conosco. Eu costumo dizer que, na verdade, eu empresto uma fala do João Luiz. O palestrante João Luiz, nosso amigo, ele diz o seguinte, que a doutrina espírita ela é tão interessante, porque passo e par com Jesus, ela vai nos dando algumas mostras que nós precisamos aprender alguns ensinamentos. Só que a doutrina é discreta e Jesus também. Então ela nos faz alguns chamamentos, algumas lições, pode ser que a gente assista alguma coisa que toque os nossos corações em um filme, em uma novela. Só que como nós somos espíritos de porco, nos dias do João Luiz, a gente espera que os ensinamentos eles venham no outdoor. Só que se por inteligência nós escolhêssemos, a gente não preferiria um outdoor. Porque ainda segundo o Evangelho, o outdoor significa dor. Então a doutrina nos faz vários convites de uma melhor convivência, de melhor aprendizado. Vários, inúmeros, incontáveis. Todos os dias. Quando nós não ouvimos esses convites, de corrigir as nossas rotas, de adotar comportamentos novos, aí a dor é a ferramenta última que vem nos ensinar. Não é assim que nós aprendemos? Então é preferível que nós estejamos atentos às oportunidades que nós temos todos os dias de melhora espiritual do que esperar o convite de uma grande dor. Então, quando nós estamos nos seios de nossa convivência, é preferível que nós adotemos uma postura mais compreensiva do que nós esperemos um evento, que seja um evento muito dolorido, para que nós possamos mudar de postura. E ainda estudando sobre família, nós vamos ler em Emmanuel, que ele nos traz alguns ensinamentos. Só que nós sabemos que os ensinamentos de Emmanuel, eles são na veia, né? São viscerais. Eles nunca são superficiais. E Emmanuel nos diz o seguinte, se nós convivemos em seios familiares, e existem aqueles da nossa convivência que nos incomodam, de alguma sorte, nós não devemos recriminar, mas nós precisamos compreender. Porque a prova maior do amor é a compreensão. E o quanto isso muitas vezes é difícil pra gente? Porque a gente dá lição para os outros, né? Mas quando a lição é nos nossos lares,
o quanto é difícil compreender uma postura, o quanto é difícil compreender um comportamento, o quanto é difícil compreender uma atitude, o quanto é difícil entender que aquela pessoa que tomou aquela atitude, ela não fez contra nós. Ela fez porque ela está naquele exato estágio de evolução espiritual. E ela não consegue compreender nem mais nem menos exatamente o que a sua visão, ainda nublada, consegue nos oferecer. Então, algumas vezes em núcleos familiares, nós esperaríamos mais compreensão, nós esperaríamos mais afeto, talvez, nós esperaríamos palavras de maior estímulo e incentivo, e às vezes elas não vêm. E nós recriminamos essas pessoas. E Emmanuel nos diz, não recriminemos, mas compreendamos. Porque cada ser humano só pode dar o que tem e o que compreende ter. Eu não posso ir além disso, é contra a minha natureza. E quando nós somamos a doutrina, estudos recentes de família, e acredito que todos nós conheçamos Augusto Cury, não é? Aquele terapeuta brasileiro extremamente conhecido, ele nos traz uma passagem em um dos seus livros que eu acho bastante interessante. E ele não é espírita, pelo menos não declaradamente, né? Mas ele nos diz o seguinte, que quando nós temos um problema familiar, quando nós temos um trauma, quando nós temos alguma situação que nós temos que resolver, alguma emoção mais delicada, algum sentimento mais comprometedor, a gente não consegue jogar esses sentimentos pela janela. A gente não consegue esquecê-los, porque a nossa memória sempre fará com que nós os busquemos para resolver. Quando nós olhamos esse ensinamento através da doutrina espírita, nós pensamos o seguinte, Augusto Cury fala que a nossa memória busca resolver na reencarnação presente. Porém, como nós somos seres reencarnacionistas, nós entendemos que muitas vezes nós temos esta memória de outras reencarnações, que nos é permitido lembrar para que nós possamos reapaziguar com os nossos desafetos ou nos reentender conosco mesmos nesta reencarnação. E ainda Augusto Cury completa. Esta memória busca os nossos desafetos, os nossos traumas, as nossas emoções mais delicadas, através de lições que venham substituir esses sentimentos ou esses comportamentos. Ou seja, para que nós curemos uma situação em nós que é delicada, um sentimento que nos persiga, uma angústia que esteja dentro dos nossos corações, nós temos que substituir por outros sentimentos. Nós temos que modificar as nossas atitudes através de outras atitudes. E o que são as reencarnações para nós? Oportunidades de modificar os nossos sentimentos, oportunidade de educar os nossos pensamentos, oportunidade de nos reconduzir para caminhos mais retos, dignos e bons. Para que com o passar das reencarnações nós possamos substituir em nós o mapa que nós trazíamos de leitura daquela pessoa com quem nós convivemos. Então, quando nós estamos em seios de pessoas queridas, e daí nós podemos abrir, porque a nossa família é um pouco mais universal do que só a nossa consanguínea, e se nós temos algumas dificuldades com algumas pessoas, nós entendemos que essas dificuldades só poderão ser suprimidas, compreendidas, modificadas, no momento em que nós desejamos fazer esta modificação, a partir da substituição desses sentimentos, pensamentos e julgamentos por outros. Por isso que nós precisamos de reencarnação, porque este processo de depuração não é fácil. Nós não conseguimos muitas vezes no estalar de dedos, num instante. Nós precisamos de inúmeros momentos de revisita íntima para que nós possamos fazer a nossa faxina interna, deixando para trás os julgamentos que nós estabelecemos e por conta deles nós nos afastamos das pessoas com quem nós deveríamos conviver, para que nós pudéssemos nos reapaziguar com esses espíritos que caminham conosco. Aí nós temos uma soma da doutrina espírita, junto do professor Augusto Cury, que nos diz que esta nossa memória negativa ou mais dolorida de algo, uma situação ou alguém, só pode ser substituída à medida que nós vivemos experiências capazes de tomar o lugar dessas sensações ou dessas emoções que nós tivemos. Vamos traduzir em miúdo como isso acontece? Alguém já teve aqui uma DR? Não, gente, só lá em Pindamonhangaba que acontece DR, a Ubatuba não desceu ainda, né? Discussão de relacionamento. Tem água embaixo?
Discussão de relacionamento, já tivemos? Já, né? Quando nós temos discussão de relacionamento, vamos melhorar essa palavra, porque eu sei que discussão parece uma coisa negativa, não é? Então pode ser uma conversa, pode ser um diálogo, não necessariamente um enfrentamento. Nós não dizemos assim que quando nós conversamos com alguém para acertar as rotas e o passo do relacionamento, é porque nós ainda acreditamos no relacionamento? Porque se nós calássemos é porque a gente não acredita mais, não é? Então isso é um ato de reapaziguar. Porque se nós ainda buscamos conversar, se nós ainda buscamos conseguir colocar os pingos nos is, é porque nós estamos naquele momento tentando reapaziguar os nossos ânimos e substituir um sentimento que nós trazemos de outras reencarnações. Isto quando nós estamos em relacionamentos afetivos mais próximos. Agora, todos nós talvez já tenhamos passado por algum tipo de discussão com amigos, com esses mesmos parentes difíceis, com pessoas da nossa convivência que a gente deu uma estremecida. Todo mundo já teve isso? Deu uma estremecida? E quem colocou a sandalinha da humildade foi lá pedir desculpa? Já estou levantando o dedo, porque eu já fiz isso, né? Então, quando a gente coloca a sandalinha da humildade, a gente vai lá pedir desculpa, é exatamente por quê? Porque eu quero estar bem comigo mesmo. Gente, isso independe da outra pessoa. Se a outra pessoa não te deu desculpas nem perdão, se a outra pessoa virou as costas para você, se a outra pessoa continua escolhendo a animosidade, o problema já não é mais seu, o problema é dela. Então, quando nós damos o primeiro passo, é a nossa consciência que tem que ficar tranquila. O segundo passo é fazer prece, para que esse espírito ele consiga se desvencilhar daquela situação que foi dolorosa para ambos. E é tão interessante nós percebermos, porque às vezes esses desconfortos espirituais acontecem por muito pouca coisa, quase nada. E daí depois, quando a gente vai revisitar as nossas consciências, a gente fica perguntando, nossa, por que será? Deus te ajude. A gente vai perguntar assim, mas por que será que eu briguei mesmo? Aí sempre tem uma terceira pessoa para levar. Eu acho que você brigou por isso e isso. Gente, são coisas mínimas que levam a desavenças grandes. E às vezes nós nem nos recordamos. Então, quando nós damos o primeiro passo, é porque nós queremos as nossas consciências tranquilas. É porque nós não queremos carregar aquele peso sobre os nossos ombros. É porque nós queremos essa liberdade de espírito. Agora, se a outra pessoa não deu este mesmo passo na nossa direção, nós não podemos guardar o amargor da decepção. Nós precisamos fazer aquilo que Emmanuel disse, apenas compreender. Porque cada momento que ela compreende da sua evolução espiritual. Então, às vezes, nós precisamos de uma palavra trocada, mas essa não vem. Mas se nós fomos aqueles que dissemos, somos nós quem temos que fazer como Santo Agostinho nos disse. Hoje, durante o seu dia, depois de uma avaliação das suas atitudes, na hora que você recosta a sua cabeça no travesseiro, para ser abraçado pelo sono da noite, alguma coisa te pesa dentro da sua consciência? Se pesa dentro da sua consciência, faça uma lista dessas situações e busque corrigi-las. Então, se na hora que nós vamos nos deitar, neste exame consciencial, nós colocamos um tique, porque nós fomos ao encontro daquela pessoa que um dia ela estava dentro do nosso convívio, mas nós não conseguimos manter este convívio por conta de memórias de outras reencarnações que naquele momento foram mais fortes do que a nossa consciência. E nós falamos, bom, estou em paz comigo mesmo, porque eu dei o primeiro passo. Se a outra pessoa não deu o primeiro passo, façamos uma prece para ela, para que nós possamos desatar esses miasmas negativos que nos prendem aos nossos desafetos. Porque nos prendem. Existe um livro terapêutico que tem como título Quem Ama Liberta. Liberta-se. E nós gostamos de entender o seguinte, quando nós conversamos com alguém para apaziguar os nossos sentimentos, nós estamos nos libertando. Porque quando nós não nos libertamos, nós vamos carregando aquele peso sobremaneira nas nossas consciências. E nós arrastamos isso por reencarnações. Significa que a cada reencarnação nós lembramos e não resolvemos. Nós encontramos com a pessoa e não resolvemos. Aquele nó que nós trazemos, ele não diminui, mas a tendência é que ele aumente. Até ele se transformar num cristal negativo de energia dentro de nós. E para isso, Marina Ferrer tem ótimas explicações.
E nós entendemos que essa cristalização orgânica, ela pode desenvolver alguma coisa que a ciência nos trouxe hoje, que se chama doença psicossomática. Lembram-se desse termo? Há uns 15 anos, se nós falássemos doenças psicossomáticas, que as emoções e os nossos pensamentos adoecidos trazem para o nosso corpo, algumas pessoas seriam céticas demais, não acreditariam. Mas hoje nós temos provas que a mente enfermiça e os sentimentos inferiores trazem para nós doenças que são tangibilizadas no corpo da matéria. Então, quando nós estamos fazendo esse exercício de limpeza, de depuração, nós estamos fazendo o exercício, inclusive, de nos libertarmos de mazelas que talvez seriam elas as educadoras das nossas condutas. Porque nós podemos ter abatimento espiritual, não podemos? Ou será que é tomar lá da cá, na lei da reencarnação? Deus seria muito punitivo se fosse assim, não é? Se fosse o mesmo peso, a mesma medida. Eu gosto de me lembrar de um livro de Chico Xavier e André Luiz, que se chama Ação e Reação. Neste livro, Ação e Reação, existe um capítulo chamado 32. Nunca vou esquecer desse capítulo, porque o título dele é Débito Aliviado. E ali nós temos uma história exatamente de um espírito comprometido, que se chama Martim. Ele reencarna, uma reencarnação, e ele se reapazigua com ele próprio. Vamos nos lembrar da história de Martim, do livro Ação e Reação. Martim era filho bastardo de uma escrava. Seu pai era um grande fazendeiro. E de todos os filhos que seu pai havia tido, ele nunca havia se afeiçoado por nenhum. E quando seus filhos nasciam, ele mandava vender a escrava com o filho. Porém, quando Martim nasceu, aquelas ferramentas do destino, não é? Quando Martim nasceu, essa reação, gente, tá aqui para compra, né? Então, quando Martim nasceu, o seu pai se apaixonou por ele, se apaixonou de um afeto desdobrado pelo menino, que ele não compreendia como aquilo havia nascido. E o que ele faz para aquele garoto? Ele traz o garoto para morar na sua casa, dá os melhores professores para ele. Martim tem a melhor educação, tem a melhor orientação, e ele cresce um menino bom, Na altura dos seus 20, 22 anos, o pai resolve contrair matrimônio, ele nunca havia se casado. E ele encontra uma moça, na idade de Martim, também seus 20, 23 anos. A gente já pode imaginar aí o que deu, não pode? Né? Porque essas histórias, elas se repetem, né? Então o pai, ele contrai matrimônio com essa moça, só que obviamente ela observou aquele circuito familiar e pensou, muito mais me interessa o Martim filho do que o Martim pai. Eu vou seduzir o Martim filho, porque ela percebeu que ele era uma pessoa sensível, e nós vamos ficar com toda a fortuna do pai de Martim. E foi assim que ela fez. Então ela foi seduzindo Martim, até que não teve mais forças para dizer não para ela. E eles armaram um plano. E qual foi esse plano? Matar o pai. Porque os dois só poderiam ficar juntos se Martim pai desaparecesse. Então, numa bela noite, eles compraram os seguranças da casa grande. Eles atearam fogo na cama de Martim pai e fugiram para a Europa. Aquele amor, né, aquela paixão, não era amor, aquele relacionamento durou apenas 2 anos. Porque a consciência de Martim começou a pesar. A consciência de Martim começou a pesar, ele começou a revisitar aquele momento. Aí a culpa se depositou dentro do seu coração, porque ele pensava que o pai havia lhe dado tudo, de moradia, educação, afeto. O havia escolhido dentre todos os filhos que ele havia tido para ser o seu herdeiro e sucessor. Como ele podia ter feito aquilo? Então, nesse momento que as energias de Martim ficaram mais debilitadas, elas atingiram o seu pai na espiritualidade. E daí o pai, quando teve consciência de que o filho havia desenvolvido toda esta situação com a sua ex-esposa, ele se tomou por uma raiva imensa. E ele começou a se aproximar de Martim. Então Martim, naquele momento, ele começa a ter alucinações. Ele fala para sua esposa que ele estava vendo o seu pai, que o pai o estava perseguindo. Mas ela não acreditava naquilo. E o dinheiro sendo gasto, e o dinheiro acabando. E daí o pai se aproxima de uma tal forma de Martim que se transforma em seu obsessor. E Martim, enlouquecidamente, ele volta para o Brasil. Porém, Martim vem a desencarnar. No plano espiritual, ele recebe uma nova oportunidade. Depois de padecer longos anos na presença de seu pai.
que lhe cobrava, na verdade, a atitude que ele havia tomado. Ele reencarna. Vocês sabem onde que ele reencarna? Alguém quer estar? Ele reencarna no lugarzinho que a gente conhece. Chama trabalhador da casa espírita. Ele reencarna trabalhador da casa espírita. E nessa casa espírita que ele trabalhava, ele era amado. Porque Martim se desdobrava no que ele podia e no que ele não podia para ajudar as pessoas. Ele sempre tinha uma palavra amiga, uma palavra de afeto, de compreensão. Ele sempre ia ao encontro das dores dos outros, quase que tomava as dores para si. E ele era visitado por muitas doenças, reflexo da sua consciência ainda pesada, que estava se depurando. E qual não foi a surpresa de André Luiz, quando ele visita esse centro, e o seu mentor espiritual fala assim: André Luiz, observe os espíritos, encarnados e desencarnados. E muitos espíritos desencarnados se aproximavam dos mentores espirituais daquela casa de oração e tratamento e pediam intercessão por aquele que havia sido Martim. Diziam, mas ele é muito bom, nós sabemos que ele sofre, mas interceda por ele, derrama sobre ele as bênçãos de Jesus. Olha quantos espíritos, encarnados e desencarnados, pediam por Martim. E Martim realmente não tinha uma vida fácil. Vivia com poucas economias, trabalhava recebendo pouco salário, tinha 2 filhos e a mulher o havia abandonado. Então ele tinha que cuidar da casa espírita e desses 2 filhos. Sabe quem eram esses 2 filhos? O seu pai e a esposa de seu pai, que voltavam naquele mesmo núcleo para que Martinhos pudesse amar, acolher, educar, redirigir para o caminho reto. Então, quando nós olhamos para os nossos seios familiares, à medida do de Martim, nós estamos vendo histórias talvez muito próximas ou semelhantes. Daqueles que nós temos mais pendência e inclinação, daqueles que nós temos menos. É porque trazemos de outras reencarnações este presente de Deus, para que nós possamos transformar o ódio em amor. Porque, na verdade, quando nós estudamos a noção dos sentimentos, nós entendemos o seguinte: tudo é amor. Só que o ódio é um amor adoecido, mas ele é amor, não é? Então, quando nós vamos observando essas oportunidades que nós temos, é para que nós voltemos à essência divina da criação, que é o amor de Deus. É por ele que nós estamos aqui, não é? Ele é a nossa essência divina, ele está na nossa genética. Então, quando nós falamos regeneração espiritual, é para que nós voltemos ao gene do amor, através de atitudes, porque é fazer de novo, não é? Reler, reobservar, é fazer mais uma vez. Então, regenerar, voltar ao gene divino. Regeneração, através de atitudes. Aí nós fechamos com a doutrina e fechamos com o professor Augusto Cury. Somente através de atitudes renovadas, nós conseguimos substituir dentro de nós aquelas emoções mal cuidadas de outras reencarnações, aqueles pensamentos enfermiços e aqueles comportamentos menos dignos de um espírito espírita, como o Dr. Bezerra de Menezes costuma se dirigir a nós nesses últimos 2 anos. Os chamamentos de Bezerra são assim, não é? Espíritos espíritas. E uma carta de Bezerra, psicografada por Divaldo, me chamou bastante atenção, porque a primeira linha era assim: espíritos espíritas, os tempos são chegados, reapaziguai-vos entre vós. Então é dentro do nosso seio que nós precisamos nos reapaziguar conosco, com quem convivemos, para que nós possamos ser exemplos para uma sociedade em provas e rumando a transição planetária. São os nossos exemplos que mobilizam pessoas. Não era isso que Chico dizia? A oratória pode ser maravilhosa, mas se o meu comportamento não acompanhar a minha oratória, que tipo de espírito exemplo eu estou sendo para as outras pessoas? As nossas avós não ensinaram isso pra gente? A minha me ensinou. Paulinha, ela dizia, você só pode confiar em alguém que aquilo que ele fala em pé, ele sustenta sentado. Não é assim? É o fio do bigode espiritual, gente. Então, quando nós estamos dentro da doutrina, nós temos que ser exemplos. Não basta que nós preguemos. Pregar é fácil. Nós precisamos ser exemplo dos comportamentos que nós pregamos. E o primeiro lugar para que nós sejamos exemplos é dentro do núcleo familiar.
E Emmanuel continua o seu ensinamento, porque ele diz assim: quando nós estamos principiando a mudar os nossos comportamentos, a sermos pessoas renovadas, a queremos deixar para trás os comportamentos que nós não mais queremos carregar, porque sabemos que são comprometedores, nós podemos receber alguns tipos de atitudes dos núcleos das nossas famílias. A primeira das atitudes é o ceticismo, ou seja, a dúvida. Talvez muitos familiares que não estejam envolvidos como nós dentro da doutrina espírita, quando nós nos tornamos muito trabalhadores, eles dizem assim pra gente. Vamos ver se vocês já ouviram aqui também, Ossopinda, Guará, Macaé. Eles dizem assim, vamos ver se isso tudo que você fala você vai fazer. Já ouviram? E quando você dá uma derrapadinha, sempre existe um olho próximo de você que fala assim, sabia. Você fala, gente, eu não tenho nem sossego. Não basta a minha consciência, conhecido, calçadinhos e Coca-Cola, tem tudo quanto é canto? Não é? Tem um olho para dizer para você, sabia. Então, Emmanuel já nos adverte, para que nós sejamos fortes diante da dúvida. Segundo comportamento, a ironia. A ironia diz assim, começa a comer né? Agora que é trabalhador da casa espírita, vai levar sua cama para lá também? Porque só falta isso. Quem riu já ouviu, né? Só falta levar sua cama. Quer levar? Muda para lá então, porque você vive mais lá do que aqui. E daí a gente engole, né, gente? Engole e compreende, não retruca. Aí a gente engole e compreende e fala, bom, deixa eu voltar para o meu trabalho na casa espírita. Porque ainda no ensinamento de Emmanuel, ele nos diz o seguinte, quando nós temos uma pessoa dentro de um lar que emite luz, todas as pessoas daquela família são protegidas. Uma, gente. Olha que miserinha. Uma pessoinha, a espiritualidade consegue expandir aquela energia e proteger todas aquelas pessoas daquela família. Quando nós temos uma casa numa rua que emite luz, toda aquela rua estará envolvida por aquela luz. Quando nós temos um centro espírita em uma cidade, toda aquela cidade será beneficiada com a luz que aquele centro espírita emite. Isso não é maravilhoso? Então significa que quando nós entramos em prece, nós mudamos a nossa vibração, não é assim? Quando nós entramos na sintonia da gratidão, nós mudamos a nossa sintonia espiritual e a nossa frequência. Nos dizem os espíritos protetores, através dos ensinamentos do Livro dos Espíritos, que nós temos um padrão vibratório, não é? E o padrão vibratório da Terra, ele é denso. Em escalas espirituais superiores, esses estudos que eu havia mencionado para vocês, eu acho isso bastante interessante. É de uma britânica chamada Candace Peters. Ela escreve um livro que se chama Moléculas da Emoção. E nesse livro existe um estudo científico, ou seja, voltar para uma aula de biologia, simplesinha essa aula de biologia, tá? Nós sabemos que o nosso corpo ele é constituído por átomos, não é assim? Questão 501 do Livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo. Então nós somos constituídos de a menor forma da matéria. Escola, que átomo pensa no desenho, ó. Ele tem um núcleo. Esse núcleo é constituído de algumas partículas. A gente estudou isso também, vamos lembrar. Essas partículas, elas são prótons e nêutrons. É uma nomenclatura. Ao redor deste núcleo, pensemos que existe aqui, ó, orbitando, existem elétrons. Pensa no desenho do Sol, gente. Uma bola que irradia raios e aqui tem uma auréola ao redor do Sol. Tudo bem? O nosso núcleo atômico é assim. Aqui um núcleo de elétrons. E tem uma distância entre o núcleo e a primeira camada de elétrons. Uma pessoa, quando não está em prece, ela está com a cabeça pensando nos afazeres diários,
numa vibração normal, ela não está angustiada, nem ansiosa, ela está num nível, né, tranquilo de vida. Vocês sabem a distância do núcleo ao primeiro elétron? Quando uma pessoa está assim normalzinha, não está em prece, nem reflexiva, nem intimista, está lá, varrendo a casa, absorta dos pensamentos dela. Vocês sabem a distância? 2 quilômetros. Significa que tem uma partezinha da gente que está lá na pista. Só que quando nós estamos em oração, esses 2 quilômetros fazem o quê? Uma expansão. Entende por quê? Quando Emmanuel nos fala, uma pessoa em prece, orando, protege todas as pessoas daquele núcleo? Uma casa de oração protege toda uma cidade? Uma casa de uma pessoa que tenha fé e faça preces protege toda uma rua? Porque nós temos uma expansão de energia e nós conseguimos atingir as pessoas. Aí Dr. Inácio nos diz assim: quando nós estamos vivendo momentos difíceis e talvez nós não conseguimos ir lá ajudar fisicamente, entremos em prece, porque a nossa prece pode atingir aqueles que sofrem, não é assim? Se a nossa prece no Brasil pode atingir alguém que sofre na Síria, pensemos a expansão energético-fluídica que nós temos capacidade de fazer. Vamos nos lembrar de Jesus? Nós não temos uma passagem que ele diz assim: quem me tocou? Não é? E a mulher não havia de fato tocado em Jesus, mas havia sido o seu pedido de extrema fé que havia entrado em contato com a energia do Messias. E ele fala: quem me tocou? Pessoa de fé. E os apóstolos falam: homens de pouca fé que dormiram, né? Então, quem me tocou? Olha a ciência, gente. Ali, ó, do lado do Espiritismo. Por isso que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião, não é? Ciência, filosofia e religião. Na verdade, a ciência, ela só veio atestar o que o Espiritismo já dizia. Nós estamos agora nos aprofundando nessa verdade, nos transformando realmente em uma ciência acreditável aos olhos dos céticos, não é? Pensemos então nos nossos núcleos familiares. Quando nós emanamos amor para alguém, quando nós perdoamos alguém, quando nós somos gratos a alguém pelo ensinamento que esta pessoa trouxe para nós, seja ele feliz ou não tão feliz assim, nós estamos expandindo este nosso amor e ele está envolvendo aquela pessoa. E quanto mais o nosso amor expandir e envolver, os miasmas negativos eles vão se desfazendo. Algumas vezes eles são resolvidos em uma reencarnação, algumas vezes nós precisamos de reencarnações para que esses miasmas se diluam. Agora nós podemos ter os nossos débitos abatidos como Martim, desde que nós escolhamos assim. Porque nós sabemos que a doutrina espírita, ela não violenta, ela não obriga, não é? Ela escolha é uma atitude individual. Somos nós quem escolhemos sermos felizes ou sofremos. E para alguns espíritos isso é bastante fácil, não é? Fazer essa escolha. A gente olha e fala: gente, mas que desdobramento de amor, Chico Xavier. Mas que desdobramento de caridade, Irmã Dulce, Madre Teresa. Mas que palavras mais mansas e apaziguadoras, Papa Francisco. A gente olha para a gente e fala: nossa, tenho reencarnações para eu conseguir chegar nisso, não é? E daí quando a gente escuta Chico Xavier falando: eu sou uma poeira assim, que é isso que nos dá. Nós encontramos pessoas que estudos de neurociência pelo menos um mira essa pessoa. Acho que as atitudes de Valdo com Ramos,
Não é, gente, de vida, mais de 70 dedicados à doutrina espírita, você olha e você admira a energia, a fortaleza, a vitalidade, não é? A consciência daquele espírito. Então, significa que esses exemplos externos arrastam as nossas atitudes. Porque nós olhamos e falamos assim, não, se fulano foi, eu dou conta. Então, motivação é o nosso ímpeto, é a nossa vontade. Mas é também o estímulo do exemplo alheio. Filha, duvidar das nossas competências espirituais. Quando a nossa família brincar com a nossa relação com o espiritismo, quando a nossa família nos inquirir, era a terceira atitude de Emmanuel, nos inquirir fazendo perguntas, para provar o nosso envolvimento e nosso conhecimento com a doutrina, nós fechamos os nossos olhos, entramos em uma vibração espiritual, os nossos amigos protetores de nós aproximam, devido à nossa expansão fluídico-energética. Isso que Jesus dizia. E nós temos a proximidade dos nossos espíritos protetores e vigiai. Porque se a gente vigiasse primeiro para depois orar, não ia dar certo. A gente ia dormir, igual os apóstolos. Então, se Jesus tivesse falado, vigie e ore, pronto. Né? Eu me lembro até de uma passagem, no estudo que nós fazíamos com a Marina na sexta-feira, e uma pessoa que participava, vez ou outra, chegou na Marina e falou assim, Marina, não sei o que acontece comigo. Chega de noite, né? Tô lá prontinho para dormir. Eu tô sentadinho fazendo a minha prece toda vez. Aí a Marina olhou para ele, né? E ele fez várias perguntas, né? Será que é um obsessor? Porque, coitado do obsessor, tudo é obsessor, né? Aí, como diria o Gustavo Ramos Melo, um palestrante de vida, ele fala que o obsessor está do nosso lado, com uma bandeira branca levantada, hasteada, falando, agora não fui eu, você está por conta própria, né? E ele é muito pesada, a minha mulher não compreende que agora eu sou espírita. Eu achei ótimo, de uma praticidade imensa. Protagonista na sua vida.